Trabalho de Física Isaac Newton, 21NC4. Feito por Ana Júlia, Gabriela, Luana e Maria Eduarda Almeida. No trabalho, a gente vai abordar a biografia, a trajetória, as descobertas e as teorias e leis de Isaac Newton. Isaac Newton foi um físico, astrônomo e matemático. Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe, uma pequena aldeia na Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643. Filho de fazendeiros, nasceu prematuro e órfão de pai. Quando Newton tinha 3 anos de idade, sua mãe, Hannah Ascough Newton, casou-se novamente com um reverendo chamado Barnabas Smith. Logo após isso, Newton foi morar com sua avó. 7 anos depois, seu padrasto morreu e sua mãe voltou para a fazenda, levando mais 3 filhos, Mary, Benjamin e Hannah. Na época, Newton já tinha 10 anos e não tinha muitos laços afetivos com a família. Desde a infância, ele foi considerado como um garoto solitário, característica que carregou por sua vida. Estudou na escola King's School, onde era um aluno mediano. Entretanto, depois de uma briga com um colega de classe, começou a se esforçar mais nos estudos. Passou então a ser um dos melhores alunos da escola. Com 18 anos, foi aceito no Trinity College da Universidade de Cambridge. Passou 4 anos em Cambridge e recebeu seu grau em bacharel em artes em 1665. Em Trinity Cambridge, servia outros alunos em troca de uma bolsa de estudos paga pela faculdade. Mesmo sendo bom aluno, por sua família ter uma situação financeira considerada estável, foi submetido a assumir a posição de subzar, um estudante de nível mais baixo. Passados alguns anos, ele conseguiu uma bolsa de estudos na renomada Universidade de Cambridge. Nessa época, ele passou a ser admirado por professores, principalmente por Isaac Barrow, que ocupava a cátedra lucasiana, cadeira do professor de matemática. Volta para Cambridge. Passado o período de surto da peste negra na Inglaterra, Newton voltou para Cambridge, participou de um concurso e tornou-se professor. Meses depois, ele já era mestre em humanidades. Após poucos anos, Barrow resolveu renunciar à cátedra lucasiana e indicou Newton para ocupar o lugar. Em 1969, Newton tornou-se professor lucasiano de matemática. Com o tempo, recebeu admiração, mas em geral foi contra a publicação de seus artigos, temendo as críticas. Quando seu trabalho sobre a teoria da variação do índice de refração da luz foi divulgado, ele recebeu críticas negativas de filósofos e isolou-se ainda mais. Newton só voltou a publicar artigos após a morte de um dos críticos. Já com quase 50 anos e com a Universidade de Cambridge passando por complicações financeiras, Newton voltou-se para outros trabalhos em Londres e foi eleito presidente da Royal Society. Além disso, fez alguns amigos durante o período. Continuou os estudos nas áreas de óptica e mecânica e publicou trabalhos importantes. No entanto, nos últimos anos de vida, seus estudos foram dedicados à alquimia e a questões relacionadas a Deus, religião. Entre os interesses de estudo de Newton, esteve o latim, o grego e a Bíblia. As profecias bíblicas sempre lhe interessaram e acreditava na ação de Deus na vida humana e na natureza em geral. Embora cristão, em muitas oportunidades contestou as práticas da Igreja Católica. Alquimia. Durante anos, Newton dedicou-se aos estudos da alquimia, prática ilegal na época. Muitas vezes ele unia os estudos dessa área com astronomia, astrologia, filosofia, química, física e teologia. Newton gostava das previsões apocalípticas e fazia cálculos para prever quando a humanidade acabaria. A Universidade de Cambridge escondeu por mais de 100 anos os estudos alquimistas de Newton. No final do século XIX, a instituição liberou lotes de estudos ocultos dele, que foram adquiridos por colecionadores. Somente nas últimas décadas, alguns manuscritos tornaram-se públicos. Um dos manuscritos mais famosos de Newton é relacionado à pedra filosofal, o elixir da vida, uma substância mítica capaz de tornar uma pessoa imortal e transformar objetos em ouro. A lenda da pedra filosofal ficou conhecida por muitos por meio de livros e filmes da história de Harry Potter.
Descobertas. Lei fundamental da gravitação, leis do movimento, óptica e natureza da luz. Newton criou leis e elas foram criadas para determinar a dinâmica dos movimentos dos corpos. A primeira lei de Newton é chamada de lei inércia. Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, essa deverá manter-se em repouso ou se movimentar ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A segunda lei informa que o módulo de aceleração produzida sobre o corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. A aceleração produzida sobre um corpo tem a mesma direção e sentido da força resultante sobre ele e é inversamente proporcional à sua massa. A terceira lei de Newton recebe o nome de lei de ação e reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, recebemos desse corpo a mesma força, com o mesmo módulo e na sua direção, porém com o sentido oposto. Essa lei permite-nos entender que para que surja uma força é necessário que dois corpos interajam, produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo. A história mais conhecida sobre a lei da gravitação universal narra sobre uma maçã que caiu de uma árvore em cima da cabeça de Newton. Assim, ele refletiu: por que caiu a maçã? Partindo dessa pergunta, chegou à descoberta de uma das mais importantes leis científicas. Ele foi o único, em 1666, a perceber que essa lei seria básica para a compreensão de vários fenômenos, antes inexplicáveis, que ocorriam no universo. Isaac Newton elaborou, então, uma das mais fundamentais de todas as leis, a lei da gravitação universal. Nela, sustentou e provou que cada partícula de matéria atrai toda partícula de outra matéria. Não é só a Terra que puxa para seu centro a maçã da árvore, mas também a maçã puxa a Terra. Essa lei aplica-se a todos os planetas. O Sol atrai a Terra, esta atrai a Terra e a Lua atrai a Terra. Newton mostrou que a força entre os corpos depende de sua massa, como da proximidade deles, e ensinou como calcular essas forças. Em 1672, ele publicou um trabalho onde apresentava ideias sobre as cores dos corpos. Por meio de um simples experimento, Isaac Newton percebeu a dispersão da luz branca, ou seja, conseguiu visualizar que se a mesma incidisse sobre um prisma de vidro, dava origem a inúmeras outras cores. Antigamente, essa ideia achavam que ocorriam através das impurezas que a luz branca recebia quando incidia no vidro. Newton fez experimento na janela de seu quarto e, com esse efeito, percebeu que a luz branca, que vinha do Sol, se dispersava em feixes coloridos, e a esse conjunto chamou de espectro. Dessa forma, o físico lançou a hipótese de que a luz não era pura, mas sim formada pela mistura ou superposição de todas as cores do espectro. Convívio com outros cientistas. Newton, desde criança, foi considerado um garoto solitário. Teve que ser criado pelos avós após a mãe ter se casado novamente. Abraham de Moivre era um dos seus únicos e o melhor amigo de Newton. Cargo e honraria. Isaac Newton foi o primeiro cientista a receber o prêmio de título de cavaleiro pela rainha Anne. Morte. Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643 e faleceu no dia 31 de março de 1727, em Kingston, Londres, aos 84 anos. Isaac morreu por cálculos renais, também conhecido como pedra nos rins.